Olá, meu aluno, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco a respeito dos fungos, né? Esses seres vivos impressionantes e que, no meu ponto de vista, recebem uma importância muito aquém do que realmente deveriam, tá? Então segue comigo, porque os fungos estão aí no nosso dia a dia, eles são importantíssimos na natureza e hoje a gente vai falar bastante a respeito deles, tá? Vamos comigo, olha só. Os fungos, então, inicialmente, ó, com uma introdução, a gente pode falar o seguinte: lá nos Estados Unidos existe uma floresta, né, em Oregon, onde dizem alguns cientistas que existe um fungo lá que vem crescendo há 1900 anos. Então, aquele fungo, ele seria o maior organismo que existe no planeta Terra, tá? Ele então no solo vai crescendo e se expandindo há 1900 anos. Imagina só um ser que não para de crescer durante esse tempo todo, né? É impressionante, correto? E os fungos são justamente impressionantes, é isso mesmo. Existem aí, especula-se que existem mais de 1 milhão de espécies, né? Mas conhecidas mesmo são aproximadamente 100 mil espécies, tá? De um modo geral, alguns dos fungos são unicelulares, uma célula, enquanto outros são multicelulares, correto? Então essas são algumas características gerais dos fungos. Agora, como será que eles se alimentam, né? Será que eles fazem fotossíntese? Será que não? Vamos ver? Vamos ver? Vem comigo. Olha só. A sua nutrição acontece da seguinte maneira: os fungos são seres heterotróficos, ou seja, eles não realizam fotossíntese, são heterotróficos. Aqui, ó, heterotróficos, tá? Ou seja, para eles adquirirem os seus nutrientes, ele vai ser necessário alimentar, tá? E essa alimentação acontece da seguinte maneira: eles secretam enzimas digestivas, enzimas que vão degradar as moléculas que tem no ambiente onde ele está, e esses pedacinhos de moléculas vão entrar nas células do fungo, né? Ou por difusão simples, ou por difusão facilitada, essas moléculas vão entrar nas células do fungo e é dessa forma que eles conseguem seus nutrientes, correto? Então, a sua nutrição acontece a partir de uma digestão extracelular, tá? Que é feita através da liberação de enzimas, correto? Essas enzimas secretadas degradam as moléculas e os fragmentos dessas moléculas entram no fungo, promovendo a sua alimentação, correto? Então, essa característica aqui teve uma importância evolutiva muito grande, porque permitiu aos fungos se associar com outros organismos. Então, dependendo do local onde ele está, ele acaba tendo uma relação com esse local, né? Uma relação ecológica com esse local. Ou ele pode ser uma associação mutualística, ou uma associação parasitária, depende de de onde esse fungo vai liberar essas enzimas digestivas, e mais para frente no vídeo a gente vai comentar a respeito disso, ok? Além disso, o seu crescimento promove então uma grande área. Se o fungo é capaz de se alastrar por uma grande área, consequentemente ele é capaz de digerir um ambiente em volta, né, e conseguir muito nutriente desse ambiente onde ele está, correto? Então, vamos lá. A nutrição dos fungos está caracterizada, além disso, né, pelo fato deles serem heterotróficos. Isso já exclui os fungos como sendo autotróficos, como as plantas, né? Então, até a década de 60, 70, eles eram classificados dentro do reino vegetal, tá? Mas a ausência de fotossíntese fez com que os cientistas classificassem, né, colocassem eles num grupo diferente daqueles dos vegetais, tá? Essa e outras características que a gente vai acompanhar nesse vídeo também. A sua estrutura
acontece da seguinte maneira. Ó, alguns fungos, como eu falei com vocês, são unicelulares, enquanto outros são multicelulares. Mas, independentemente disso, os fungos apresentam nas suas células uma estrutura mais externa, chamada de parede celular. Ok? Ó, vou colocar aqui parede celular. Essa parede celular é composta por um polissacarídeo, né, um carboidrato estrutural, não um carboidrato que fornece energia, mas um carboidrato com uma função estrutural chamado quitina. É o nome desse polissacarídeo, tá? É o nome desse carboidrato, quitina. Bom, a presença dessa quitina, dessa estrutura bem rígida na célula, faz com que ela suporte uma pressão osmótica grande. O que seria essa pressão osmótica? Veja só, se a gente fizer um esquema aqui de uma célula de um fungo, tá? Então essa estrutura seria justamente a parede celular. Abaixo da parede celular, o fungo tem a membrana plasmática, certo? E aqui o interior com todas as suas organelas, correto? À medida que os alimentos vão entrando no fungo, há uma maior concentração dentro da célula do que em relação ao lado de fora, correto? Consequentemente, há uma tendência natural da água a entrar, porque dentro da célula fica mais concentrado do que do lado de fora, por osmose, né? A gente tem uma aula de osmose lá no nosso canal, acessa lá para você ver. Então essa água entra e aí o que acontece? Ela aumenta a pressão osmótica do fungo. Então se ele não tiver uma estrutura rígida aqui fora para mantê-lo resistente a esse aumento de pressão, a célula do fungo iria estourar, ok? Então, uma função importante que os fungos apresentam, uma característica importante, é a presença dessa parede celular de quitina, bem rígida, para tolerar essa pressão osmótica, que naturalmente faz parte da fisiologia do fungo, correto? Então, a parede celular de quitina é uma característica importante para os fungos, né? Uma estrutura importante para o fungo. Além disso, alguns fungos, como eu falei com vocês, são unicelulares. Unicelulares, né? E esses fungos vão ser chamados de leveduras. Levedura, tá? Então, um exemplo para você de uma levedura, a cândida. Já ouviu falar da cândida? Causa uma doença chamada candidíase, né? A cândida é um fungo unicelular, tá? Tem no nosso organismo, faz parte dos seres vivos que habitam no nosso organismo. Os multicelulares são chamados bolores. São os bolores, é um mofo, Já viu um alimento mofado? Aquele alimento está com um bolor, tá? Ele está com um fungo multicelular, correto? Então, a levedura é uma célula, correto? Ela é uma célula com as organelas, ok? Representada aqui. Agora, o bolor tem um aspecto diferente. Ó, eles são multicelulares. E aí é interessante a gente ter essa noção. O que acontece? Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem, então, várias células representadas, tá? Para mostrar para a gente o que é um bolor. Essa sequência de células é chamada de hifa. Certinho? Hifa. E aí, na verdade, o fungo, o bolor, ele não é apenas uma hifa. Ele é um conjunto dessas hifas. Ó. Tá? Então, são várias hifas que são justamente o corpo do fungo, o próprio fungo. Tá? O próprio fungo são essas hifas.
E ao conjunto de hifas dá-se o nome de micélio, ok? Micélio, tá? Então o fungo, o bolor, é um micélio, ou seja, ele é várias hifas, certinho? Representadas aqui. E aí, os pesquisadores, ao verem essas hifas ao microscópio, viram que algumas delas apresentam essas estruturas aqui, ó, que são chamadas de septos. Septos, ok? Enquanto outras hifas, vou fazer um verde aqui para diferenciar. Ó, outras hifas não apresentam septos. E os núcleos assim, ó, representados. Tá? Então essas aqui não têm septos. Então, vistos ao microscópio, algumas hifas apresentam septos e por isso são chamadas, classificadas como hifas septadas. Septadas, tá? Hifas septadas. Aqueles micélios cujas hifas não têm septos são classificadas como cenocíticas ou contínuas. Cenocíticas ou contínuas, ok? Micélios sem hifas. Micélios sem septos, tá bom? Tanto as hifas septadas quanto as hifas cenocíticas ficam no solo, né? E em conjunto são o próprio corpo do fungo, né? Ele sobrevive na maior parte do tempo assim, né? São então consideradas hifas, vou colocar aqui, ó, hifas vegetativas. Hifas vegetativas, tá? Então eles ficam assim. Essa classificação é uma classificação que permite a diferenciação de um outro tipo de hifa que os fungos apresentam, tá? Mas que ocorre somente quando o fungo vai reproduzir, na sua época reprodutiva, tá? Então essas hifas, por exemplo, ó, elas proliferam, olha só, elas proliferam e formam uma hifa diferente, tá? Forma uma hifa diferente, que é chamada de hifa reprodutiva. Hifas reprodutivas. Certinho? Essa estrutura, então, essa hifa reprodutiva, ela vai surgir somente quando o fungo vai reproduzir para perpetuar os seus genes e continuar existindo aí, tá? Depois, mais para frente, a gente vai comentar a respeito dessas hifas reprodutivas aqui. Ok? Então, ó, os bolores são formados por hifas vegetativas, em algum ponto reprodutivas. Existem outras hifas que são voltadas para as associações ecológicas dos fungos. Por exemplo, existem hifas voltadas para o parasitismo, que são chamadas de haustórios, com H, haustórios, tá? Existem hifas voltadas para o mutualismo com plantas, são chamadas de micorrizas, ok? Então há modificações nessas hifas, justamente resultante, né, da estrutura do fungo, né, e do ambiente onde ele está para promover a sua nutrição, tá? Então, haustórios e micorrizas, ok? Aqui, vamos lá. Seguindo, próximo passo, vem comigo. Joia. Joia, joia. Agora é o seguinte, aquelas hifas reprodutivas, elas vão participar de parte da reprodução dos fungos, tá? Então, ó, vamos comentar a respeito desse mecanismo que os fungos apresentam, e todos os seres vivos, né, para continuar existindo ao longo dos tempos, né? A reprodução dos fungos é feita a partir da produção de células especializadas nessa reprodução, que são chamadas esporos. Tá?
esporos. Certo? São células haploides, ou seja, são células que têm apenas um conjunto de cromossomos. Okay? Esses esporos podem ser produzidos, gerados por mitose ou podem ser gerados por meiose. Tá? Vai depender da espécie do fungo, daquelas 100 mil espécies conhecidas. Alguns produzem esporos por mitose, enquanto outros produzem esporos por meiose. Daí, então, você já tem esse conceito de outros vídeos nossos, né? Se o esporo for produzido por mitose, a gente tem, nesse momento, um tipo de reprodução assexuada, né? Outros apresentam um momento onde ele é produzido como uma reprodução sexuada, se essa produção do esporo for a partir de meiose. Tá? Então a meiose gera variabilidade genética, o que caracteriza uma reprodução sexuada, enquanto na mitose não há esta variabilidade genética, o que vai caracterizar uma reprodução assexuada. Entendeu? É tranquilo, não é? Então, no ciclo de vida dos fungos, né, podem existir tanto esporos formados por mitose, quanto esporos formados por meiose. Correto? Por exemplo, veja só. Então, exemplo dessa reprodução em leveduras. Levedura. A levedura é uma célula, né? Então, essa célula, quando vai se reproduzir, ela vai sofrer mitose. Então, está aqui a representação. A mitose para a levedura é um tipo de reprodução assexuada. Formou duas leveduras no final da mitose. Tá? Agora, os bolores têm uma reprodução diferente, porque os bolores vão utilizar outros mecanismos. Então, por exemplo, vou fazer aqui, ó, uma hifa de um determinado bolor, correto? E essa hifa é diferente, vou fazer de outra cor para diferenciar bastante aqui. Essa hifa é diferente, é geneticamente diferente dessa outra, ok? Então, olha só, a gente tem aqui o seguinte, são hifas geneticamente diferentes, representadas aqui por cores diferentes, ok? Na reprodução dos fungos, a hifa produz moléculas, ó, que vão atuar sobre o fungo, sobre o outro fungo. Tá? Essas moléculas são chamadas de feromônios. Então, o que esses feromônios vão fazer? Eles vão atrair o fungo para próximo a ele, tá? E aí vai acontecer ali uma fusão dos seus citoplasmas. Ó, aconteceu uma fusão dos citoplasmas desses fungos. Tá aqui a fusão acontecendo na hora, tá? Uma fusão do citoplasma desses fungos ali. Ok? Nesse primeiro momento, os núcleos haploides, né? Aqui é núcleo haploide e aqui é núcleo haploide. Os núcleos haploides continuam separados, mas mantendo um citoplasma junto. E esse momento é chamado de plasmogamia. Plasmogamia, ok? Fusão do citoplasma, tá? Num outro momento, olha o que acontece. Os núcleos se fundem. Então esse núcleo vai se fundir com esse núcleo. Ó, fica um núcleo, olha lá, que tem agora dois conjuntos de cromossomos, vai ser um núcleo diploide. Então nesse segundo momento, a fusão dos núcleos é chamada de cariogamia. Cariogamia, ok? Então, essa fusão dos núcleos, que é caracterizada, que é chamada de cariogamia, faz com que o fungo passe agora a ter um estágio diploide.
Então parte da vida dele ele foi haploide, né? E agora num outro momento ele é diploide. E justamente nesse momento é que há variabilidade genética, tá? Então a reprodução sexuada dele já começa a acontecer aqui com a fusão desses núcleos, com a mistura do material genético, gerando reprodução sexuada, resultante da variabilidade genética. Essa célula, né, é diploide, então pode produzir esporos por meiose. E aí esses esporos que são dispersos pelo ar, pelo vento, pela água, depende da espécie do fungo, né? Eles vão ser haploides, vão cair no solo, tendo umidade, calor, nutrientes e água disponível, vai gerar uma nova hifa, ok? Fazendo com que o ciclo do fungo retorne a uma fase haploide. Essa hifa haploide, na época da reprodução, com questões, com características ambientais adequadas, vai voltar a ter esse tipo de reprodução. Então, olha só, no fungo, a variabilidade genética ocorre na cariogamia e também na meiose, certo? Existem estudos aí que demonstram que um organismo diploide, ele tem uma taxa de mutações menor do que um organismo que é haploide. Então, para o fungo, isso acabou sendo uma vantagem para a manutenção do seu DNA ao longo dos tempos, do seu caráter evolutivo. Correto? Então está aqui a reprodução dos fungos representados. Se for bolor, ocorre feromônio, plasmogamia, cariogamia e esporos formados por meiose. Se for levedura, vai acontecer mitose, reprodução assexuada. Tá? Só estou lembrando aqui uma mitose um pouquinho diferente, né? Ó, seria, por exemplo, uma na qual a célula começa a crescer, há uma duplicação do material genético, né? E essa célula que começa a crescer é chamada de broto. Então é uma mitose um pouquinho diferente, né? Não é apenas aquele anel contrátil que separa o citoplasma, mas sim uma célula que vai crescendo da outra e depois separa. Tá? Essa reprodução também assexuada é chamada de brotamento, que formou o broto, né? Na levedura. Ok? Joia? Segue comigo. Olha só, já falamos da introdução, da nutrição dos fungos, da sua estrutura, da sua reprodução. Agora a gente tem uma característica importante dos fungos, que é justamente a classificação. Esse tópico é interessante, esse tópico é controverso, tá? Inclusive para os cientistas, né? Há um tempo atrás, eu já posso falar claramente, no século passado, né? Essa classificação é com base na morfologia dos fungos. Então, se a hifa era septada ou não, o tipo de hifa reprodutiva formada era apenas assim, né? E com isso foram criados alguns grupos de fungos, tá? Agora, com a tecnologia, né, com o conhecimento científico aumentado ao longo dos tempos e principalmente com condições de se fazer análise do DNA desses seres vivos, né, que são muito utilizados, inclusive na pesquisa, né? Muitas coisas que a gente sabe sobre a gente foi descoberto em fungos, tá? Então, a partir daí, algumas espécies de fungos estão sendo redistribuídas nos grupos que existem. Correto? Então, para a classificação dos fungos, a gente encontra os seguintes grupos. Ó, Chytridiomycetus, tá? Zygomycetus, glomerulomycetus, tá? Ascomycetus e Basidiomycetus. Ok? Então, esses são os fungos, né? Os grupos de fungos encontrados atualmente. Tá? Os Chytridiomycetus são os mais antigos, correto? São os mais antigos grupos aí. Tá? Como se tivesse assim, um ancestral dele,
ok? O ancestral deles é um grupo mais antigo. Tá? Nesse grupo, o que caracteriza principalmente esse grupo é que os seus esporos, aquelas células reprodutivas, são flagelados. Tá? E é por isso chamado de zoósporo. Então a sua dispersão em meio aquático, ele é encontrado nos oceanos, nos mares, né? Mostra a presença dos fungos ali. Tem um grupo em especial, os quitridiomicetos, dentro desse, uma espécie dentro desse grupo, que tem o mesmo nome, né? Que tem uma parede celular sem quitina. Né? Um caso aí onde houve uma perda da parede celular, ou então ainda não montou a parede celular em termos evolutivos. Né? Os pesquisadores discutem nesse ponto. Né? Então o quitridiomiceto é o primeiro grupo, né? Dentre os fungos, é o mais antigo que existe. O zigomiceto, aqui tem aproximadamente 1000 espécies, 1000 espécies de fungos conhecidos. Assim como nesse outro grupo, 1000 espécies de fungos conhecidos, os zigomicetos. Tá? Os zigomicetos, veja só, eles são fungos cuja estrutura reprodutiva, ó, aqui tem a hifa vegetativa, certo? Hifa vegetativa. A hifa reprodutiva deles, ó, vai formar uma estrutura arredondada, geralmente é preta, geralmente ela é bem preta mesmo, tá? Chamada esporângio. Ok? Esporângio. Então, nesse esporângio é que são produzidos os esporos. Como se chamam os esporos produzidos numa estrutura chamada esporângio? Esporangiósporos. Está aqui. São esporos formados por mitose, ok? Então, se é mitose, o esporângio é uma estrutura que participa da reprodução sexuada ou assexuada do fungo. Muito bem. Reprodução assexuada. Tá? Então, o esporângio forma esporos dessa forma. Ok? Alguns bolores aí de pães, de alimentos, né? Tem essa característica aqui, zigomicetos. Tá? Muitos integrantes dos zigomicetos foram passados para outro grupo. Esse grupo é mais novo, tem aproximadamente 600 espécies. Tá? Muitos integrantes desse grupo, a partir da análise molecular, né, a partir dele foi criado um outro grupo chamado de glomeromicetos. Tá? Glomeromicetos. Tá? Glomeromicetos. Esses fungos, então, eram pertencentes aos zigomicetos. Geralmente, são fungos que fazem associações, são micorrizas, né? Assim como os zigomicetos também, a maioria deles, né? São micorrizas, ou seja, fazem associações com plantas, tá? Eles estão nas raízes de plantas. Os glomeromicetos, a reprodução dele também é com a formação de esporângios, tá? Os ascomicetos são o grupo mais conhecido e é o que tem a maior diversidade, tá? Com aproximadamente aí 65.000 espécies conhecidas. Tá? No caso dos ascomicetos, olha só, aqui a gente tem as hifas vegetativas, né? E aí forma-se uma hifa reprodutiva, ok? Essa hifa reprodutiva tem uma haste em volta, tá? E um corpo, tá? Então tem aqui um corpo que pode ser chamado de carpo, tá? E uma haste. Certinho? Esse carpo é chamado de asco. Asco. Certo? E se a gente usar as próprias letras do nome, a gente aprende que ele é um saco. Ou seja, ele tem uma abertura voltada para cima, como se fosse uma sacola. E nesse asco, nessa região, é que são produzidos os esporos. Ó, esporos. Certo? No caso, os esporos produzidos ali são por meiose
e posteriormente, então, por meiose e posteriormente por mitose. Então tem 4 células formadas a partir de meiose, de um esporo, e aí elas sofrem mitose. Então, os ascóporos contêm aí grupos de 8 em 8 esporos, né? O asco contém grupos de 8 em 8 esporos resultantes desse processo, tá? Uma porção sexuada e uma porção sexuada, tá? A maior parte, 25% deles são líquens. Já a gente vai falar dos líquens, que são... Ok, continuando então, olha só. Os basidiomicetos possuem essas hifas, né, as vegetativas, e aí a hifa reprodutiva deles, tá, apresentam também uma haste, mas o corpo dessa hifa, ó, é voltado para baixo, tá? Um basídio, pelo nome, os pesquisadores achavam que parecia um bastão, tá? Por isso tem esse nome de basídio, talvez um bastão de golfe, alguma coisa assim, ok? Então, os esporos dos basídios, tá? Os esporos dos basídios são formados também por meiose, tá? Então, um esporo de uma estrutura chamada basídio é um basidiósporo, tá? São formados por meiose. Esporos, ó, formados por meiose. Certinho? Faz parte também da reprodução sexuada desses fungos, tá bom? Todas estas hifas reprodutivas, elas surgem somente em momentos adequados. O fungo promove para promover a sua reprodução, com a liberação, com o estímulo de feromônios, correto? E aí alguns deles surgem em horas, outros demoram dias para poder surgir, né? Geralmente tem uma absorção de água muito grande para estimular esse crescimento, aumentar o metabolismo ali e esses cogumelos aparecerem, né? Então quando a gente visualiza um cogumelo em algum lugar, o que a gente está vendo na verdade é a hifa reprodutiva de um fungo que está abaixo ali no solo, né? Que está reproduzindo então naquele momento, correto? Então aqui a gente tem as principais características dos basidiomicetos, que tem aí aproximadamente 30 mil espécies descritas, correto? São bem comuns no nosso dia a dia também, tá? Então, segue comigo. Depois da classificação dos fungos, a gente vai falar de outro ponto interessante, acompanha aí. Ó, os fungos são bem interessantes, conforme eu falei com vocês, tem muita coisa para a gente falar deles, né? Por exemplo, a importância, né? A importância. Eles estão muito comuns no nosso dia a dia, ok? Então, por exemplo, uma das importâncias que ele apresenta é uma importância ecológica, né? Nessa importância ecológica, eles atuam, por exemplo, como decompositores da matéria orgânica, tá? Decompositores da matéria orgânica. Então, o que eles fazem? Lembra da sua nutrição, que é a partir da digestão de moléculas que estão no ambiente? Então, toda a matéria orgânica, nós, por exemplo, todos os seres vivos, quando morrem, ao chegar no solo, ao ficar no solo por um tempo, os fungos digerem essa matéria orgânica, da onde eles vão tirar nutrientes para ele sobreviver, tá? Então a decomposição é um fator ecológico muito importante que permite a renovação dos átomos que formam toda a matéria que existe no planeta Terra, ok? A ação como decompositores também apresenta associações mutualísticas, tá? Associações mutualísticas com plantas, com algas, com animais, ok? Então, por exemplo, com plantas, os fungos vivem sobre as plantas, né? Se associam, por exemplo, nas folhas das plantas e ali eles secretam moléculas, por exemplo, que afastam insetos. Então eles acabam protegendo as plantas da presença de insetos, do ataque de insetos, enquanto que
a planta fornece para ele matéria orgânica, para ele continuar sobrevivendo, tá? É um tipo de relação mutualística entre os fungos e as plantas, ok? As algas, a associação com as algas, formam os chamados líquens, tá? Os líquens, já a gente comenta mais a respeito deles, tá bom? Daqui a pouquinho. Aguarda aí que o vídeo já vai trazer para você. E associação com os animais. Esses animais, eles, por exemplo, a formiga pega fungo, alguns fungos, leva para o seu formigueiro, lá ela cultiva o fungo e ele serve de alimento para elas, né? Então, o fungo acaba sendo como uma importante fonte de carboidrato e de proteínas para os animais, no caso aí para as formigas, ok? É uma das associações mutualísticas que existem. Por exemplo, com outros animais, alguns ruminantes, os fungos acabam existindo no intestino, no estômago desses animais, secretam enzimas que digerem a parede celular e os componentes das outras células, né? Por exemplo, digere a lignina, né, um polissacarídeo que tem na parede celular das plantas, digere a celulose, né, que tem na parede celular das plantas. Eles têm essa capacidade muito importante aí, ok? Uma associação importante que tem os fungos com as plantas, né, estou voltando aqui rapidamente, são as micorrizas, ok? Vou fazer aqui em cima, aqui, ó. Micorrizas. Tá? Micorrizas. As micorrizas, elas são os fungos, né, nas raízes das plantas. Micorrizas significa raízes de fungos, né, são feitas por fungos. E aí, então, os fungos têm uma relação mutualística de troca de nutrientes, de proteção, né, com as plantas ali, que vai ser abordada com mais detalhe quando a gente estiver falando de ecologia mais para frente. Ok? Joia, reações mutualísticas. Vamos falar então dos líquens. Olha só, os líquens são associações entre fungos e algas, tá? Algas ou cianobactérias, tá? São, na verdade, associações de fungos e organismos fotossintetizantes. E organismos fotossintetizantes. Fotossintetizantes. Então, os fungos, na verdade, passam oxigênio, passam água, né? Passam proteção, promovem proteção para esses organismos e eles passam nutrientes para os fungos resultantes da fotossíntese. Tá? A maior parte dos fungos que fazem associação com essas algas, né, que formam os líquens, são os ascomicetos. Tá? 25% dos ascomicetos são líquens. E os líquens podem se reproduzir de diversas formas. A reprodução deles acontece, por exemplo, tá, pela produção, pela liberação de estruturas chamadas de sorédios. O que é o sorédio? No meu entender, o sorédio é um pedaço do líquen, uma amostra do líquen. Então, quando os sorédios são liberados, vão ali um pouquinho de fungo e um pouquinho de algas, né? E aí, quando aquilo cai no solo numa condição adequada, ou num ambiente adequado, ele acaba proliferando, formando um novo líquen. Ok? A maior parte do corpo, 80% do corpo do líquen, é composto por fungo e o restante pelos organismos fotossintetizantes. Tá? Agora, além da reprodução, os líquens têm uma grande importância para a ecologia e para a manutenção da vida na Terra. Os líquens, eles funcionam como bioindicadores, ou seja, a sua presença demonstra que aquele ambiente não está poluído, tá? Ou a presença de algumas espécies tem essa importância aí ecológica, ok? Eles funcionam como bioindicadores. E aqueles ecossistemas que estão começando a ser formados, né? Eles são considerados espécies pioneiras, ou seja, são uma das primeiras espécies a habitar aquele ambiente, né, que vai dar origem futuramente a uma floresta, por exemplo. Ok? Então tem essas duas importâncias ecológicas aí. Joia? Joia?
Joia? Importância ecológica, representada aqui, importância para o ser humano. Tá? Então, por exemplo, o fungo e alguns alimentos. Né? Ele é algum alimento. Então, os seres humanos utilizam o fungo para poder se alimentar. Os cogumelos, champignon, para fazer queijo. Né? Eles são alimentos. Né? Na indústria de medicamentos, os basidiomicetos possuem essas hifas, né, as vegetativas, e aí a hifa reprodutiva deles, tá, apresentam também uma haste, mas o corpo dessa hifa, ó, é voltado para baixo. Tá? Um basídio, pelo nome, os pesquisadores achavam que parecia um bastão. Tá? Por isso tem esse nome de basídio, talvez um bastão de golfe, alguma coisa assim. Ok? Então, os esporos dos basídios, tá? Os esporos dos basídios são formados também por meiose. Tá? Então, um esporo de uma estrutura chamada basídio é um basidiósporo. Tá? São formados por meiose. Esporos, ó, formados por meiose. Certinho? Faz parte também da reprodução sexuada desses fungos. Tá bom? Todas estas hifas reprodutivas, elas surgem somente em momentos adequados que o fungo promove para promover a sua reprodução, com a liberação, com o estímulo de feromônios. Correto? E aí alguns deles surgem em horas, outros demoram dias para poder surgir. Né? Geralmente tem uma absorção de água muito grande para estimular esse crescimento, aumentar o metabolismo ali e esses cogumelos aparecerem. Né? Então, quando a gente visualiza um cogumelo em algum lugar, o que a gente está vendo, na verdade, é a hifa reprodutiva de um fungo que está abaixo ali no solo, né? Que está reproduzindo, então, naquele momento. Correto? Então, aqui a gente tem as principais características dos basidiomicetos, que tem aí aproximadamente 30 mil espécies descritas. Correto? São bem comuns no nosso dia a dia também. Tá? Então, segue comigo. Depois da classificação dos fungos, a gente vai falar de outro ponto interessante. Acompanha aí. Ó, os fungos são bem interessantes, conforme eu falei com vocês. Tem muita coisa para a gente falar deles. Né? Por exemplo, a importância. Né? A importância. Eles estão muito comuns no nosso dia a dia. Ok? Então, por exemplo, uma das importâncias que ele apresenta é uma importância ecológica. Né? Nessa importância ecológica, eles atuam, por exemplo, como decompositores da matéria orgânica. Tá? Decompositores da matéria orgânica. Então, o que eles fazem? Lembra da sua nutrição, que é a partir da digestão de moléculas que estão no ambiente? Então, toda a matéria orgânica, nós, por exemplo, todos os seres vivos, quando morrem, ao chegar no solo, ao ficar no solo por um tempo, os fungos digerem essa matéria orgânica, da onde eles vão tirar nutrientes para ele sobreviver. Tá? Então, a decomposição é um fator ecológico muito importante que permite a renovação dos átomos que formam toda a matéria que existe no planeta Terra. Ok? Ação como decompositores. Também apresenta associações mutualísticas. Tá? Associações mutualísticas com plantas, com algas, com animais. Ok? Então, por exemplo, com plantas. Os fungos vivem sobre as plantas, né? Se associam, por exemplo, nas folhas das plantas, e ali eles secretam moléculas, por exemplo, que afastam insetos. Então, eles acabam protegendo as plantas da presença de insetos, do ataque de insetos, enquanto que a planta fornece para ele matéria orgânica
para ele continuar sobrevivendo, tá? É um tipo de relação mutualística entre os fungos e as plantas, ok? As algas, a associação com as algas, formam os chamados líquens, tá? Os líquens, já já a gente comenta mais a respeito deles, tá bom? Daqui a pouquinho. Aguarda aí que o vídeo já vai trazer para você. E associação com os animais. Esses animais, eles, por exemplo, a formiga pega fungo, alguns fungos, leva para o seu formigueiro, lá ela cultiva o fungo e ele serve de alimento para elas, né? Então, o fungo acaba sendo como uma importante fonte de carboidrato e de proteínas para os animais, no caso aí para as formigas, ok? É uma das associações mutualísticas que existem. Por exemplo, com outros animais, alguns ruminantes, os fungos acabam existindo no intestino, no estômago desses animais, secretam enzimas que digerem a parede celular e os componentes das outras células, né? Por exemplo, digere a lignina, né, um polissacarídeo que tem na parede celular das plantas, digere a celulose, né, que tem na parede celular das plantas. Eles têm essa capacidade muito importante aí, ok? Uma associação importante que tem os fungos com as plantas, né? Estou voltando aqui rapidamente, são as micorrizas. Okay? Vou fazer aqui em cima, aqui, ó. Micorrizas. Tá? Micorrizas. As micorrizas, elas são os fungos, né, nas raízes das plantas. Micorrizas significa raízes de fungos, né? São feitas por fungos. E aí, então, os fungos têm uma relação mutualística de troca de nutrientes, de proteção, né, com as plantas ali, que vai ser abordada com mais detalhe quando a gente estiver falando de ecologia mais para frente. Ok? Joia, reações mutualísticas. Vamos falar então dos líquens. Olha só, os líquens são associações entre fungos e algas, tá? Algas ou cianobactérias, tá? São, na verdade, associações de fungos e organismos fotossintetizantes. E organismos fotossintetizantes. Fotossintetizantes. Então, os fungos, na verdade, passam oxigênio, passam água, né? Passam proteção, promovem proteção para esses organismos e eles passam nutrientes para os fungos resultantes da fotossíntese. Tá? A maior parte dos fungos que fazem associação com essas algas, né, que formam os líquens, são os ascomicetos. Tá? 25% dos ascomicetos são líquens. E os líquens podem se reproduzir de diversas formas. A reprodução deles acontece, por exemplo, tá, pela produção, pela liberação de estruturas chamadas de sorédios. O que é o sorédio? No meu entender, o sorédio é um pedaço do líquen, é uma amostra do líquen. Então, quando os sorédios são liberados, vão ali um pouquinho de fungo e um pouquinho de algas, né? E aí, quando aquilo cai no solo numa condição adequada, ou num ambiente adequado, ele acaba proliferando, formando um novo líquen. Ok? A maior parte do corpo, 80% do corpo do líquen, é composto por fungo e o restante pelos organismos fotossintetizantes. Tá? Agora, além da reprodução, os líquens têm uma grande importância para a ecologia e para a manutenção da vida na Terra. Os líquens, eles funcionam como bioindicadores, ou seja, a sua presença demonstra que aquele ambiente não está poluído, tá? Ou a presença de algumas espécies tem essa importância aí ecológica, ok? Eles funcionam como bioindicadores. E aqueles ecossistemas que estão começando a ser formados, né? Eles são considerados espécies pioneiras, ou seja, são uma das primeiras espécies a habitar aquele ambiente, né, que vai dar origem futuramente a uma floresta, por exemplo. Ok? Então tem essas duas importâncias ecológicas aí. Joia? Joia.
Importância ecológica, representada aqui. Importância para o ser humano. Tá? Então, por exemplo, o fungo e alguns alimentos. Né? Ele é algum alimento. Então, os seres humanos utilizam o fungo para poder se alimentar. Os cogumelos, champignon, para fazer queijo. Né? Eles são alimentos. Né? Na indústria de medicamentos. Indústria de medicamentos. Indústria de medicamentos. Então, a produção de antibióticos, por exemplo, a penicilina, né? E outros antibióticos, streptomicinas, enfim. Né? Nós teremos vídeos sobre esses antibióticos na farmacologia. Né? Então, essa indústria de medicamentos, ela envolve a participação de muitos fungos. Ok? O que mais? Biotecnologia. Os fungos são importantes para a construção de organismos geneticamente modificados. Eles funcionam como bibliotecas genômicas, tá? Então ele é um armazém de vários genes que podem ser inseridos ali e usados posteriormente para fazer organismos geneticamente modificados, tá? E também eles causam doenças. Tá? Não é a maioria dos fungos que causam doenças. Poucas espécies de fungos causam doenças. São chamadas de micoses. Tá? Micose, então a tínia, aquela manchinha vermelha ou preta ou esbranquiçada que dá na pele, né, sobre a pele. Tem o paracoccidiomicose, que é um fungo que é aspirado, né, os esporos são aspirados, ele vai para o pulmão, pode causar uma pneumonia bem grave, uma pneumonia severa. A candidíase, que a cândida, a levedura, faz parte da nossa microbiota, né, sob algumas condições ela pode proliferar muito e acaba gerando a candidíase. Ok? É isso. Então, galerinha, espero que você tenha gostado, né? Você viu que a gente falou sobre muitas coisas dos fungos, né? Eles são organismos muito importantes para a nossa vida e também para a ecologia, né? E também para o ambiente que a gente vive, que na verdade é uma vida só. Correto? Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais. Indústria de medicamentos. Indústria de medicamentos. Então, a produção de antibióticos, por exemplo, a penicilina, né? E outros antibióticos, streptomicinas, enfim. Né? Nós teremos vídeos sobre esses antibióticos na farmacologia. Né? Então, essa indústria de medicamentos, ela envolve a participação de muitos fungos. Ok? O que mais? Biotecnologia. Os fungos são importantes para a construção de organismos geneticamente modificados. Eles funcionam como bibliotecas genômicas, tá? Então ele é um armazém de vários genes que podem ser inseridos ali e usados posteriormente para fazer organismos geneticamente modificados, tá? E também eles causam doenças. Tá? Não é a maioria dos fungos que causam doenças. Poucas espécies de fungos causam doenças. São chamadas de micoses. Tá? Micose, então a tínia, aquela manchinha vermelha ou preta ou esbranquiçada que dá na pele, né, sobre a pele. Tem o paracoccidiomicose, que é um fungo que é aspirado, né, os esporos são aspirados, ele vai para o pulmão, pode causar uma pneumonia bem grave, uma pneumonia severa. A candidíase, que a cândida, a levedura, faz parte da nossa microbiota, né, sob algumas condições ela pode proliferar muito e acaba gerando a candidíase. Ok? É isso. Então, galerinha, espero que você tenha gostado, né? Você viu que a gente falou sobre muitas coisas dos fungos, né? Eles são organismos muito importantes para a nossa vida e também para a ecologia, né? E também para o ambiente que a gente vive, que na verdade é uma vida só. Correto? Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.